Fiquei meio surpreso ao ver meu amigo Joseph Bosey ali, e me virei e teria um tempinho para apertar sua mão. Vamos abrir agora a Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1. Quero ler, como porção, os versículos 1, 2 e 3 para tirar um tema para a noite. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Inclinemos a cabeça agora para a oração. E agora, em sua divina presença, se você tem algum pedido que gostaria de manifestar a Ele, para o favor de levantar a mão, e esse é o seu pedido, que Deus, nosso Pai Celestial, estamos vindo agora perante o Teu trono, pela fé, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. E nos foi assegurado que se pedirmos algo em Seu nome, será concedido. E Tu conheces nossos desejos e nossas necessidades, e Tu prometeste que supriria tudo de que precisássemos. Assim, Pai, oramos como Tu nos ensinaste. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que nosso pedido esta noite seja conforme o Teu desejo de dá-lo, e concede-nos esses privilégios. Unge a palavra, Senhor, e todos os que falam e os que ouvem, e que o Espírito Santo entre e seja o cumpridor da palavra esta noite entre nós, pois pedimos em Seu nome. Amém. Podem sentar-se. Amanhã de manhã, pelo que entendo, é o café da manhã dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Normalmente, onde eles têm uma subdivisão, têm o privilégio de falar em seu café da manhã. Até o momento, essa é a única organização que, de fato, não é uma organização, mas o único grupo ao qual eu pertenço são os homens cristãos de negócios. E agora eu só falo para eles, internacionalmente. Agora, esta noite, estamos confiantes que este encontro não será em vão. Eu vim até vocês cansado, com a garganta desgastada, e contraí um probleminha bronquial Eu venho de Tucson, onde é bem seco, e chego aqui e é bem úmido, de modo que há um grande contraste. Se vocês pegassem toda a água aqui, se simplesmente a mandassem em nossa direção, nós agradeceríamos. Mas não podem fazer isso, é claro. Mas eu lhes digo uma coisa, há uma parábola aí. Todas as nossas coisas no Arizona, nossas árvores, são cheias de espinhos. Tudo tem espinho. É porque é seco. Agora, se aquele mesmo arbusto crescesse aqui, seria uma folha linda e encantadora. Vejam, está sem água. É por isso que se torna um espinho. E quando a igreja fica sem a água da vida, ela fica seca e espinhenta também, espinhando e espetando tudo. Mas onde as águas da vida fluem, a folha se abre e fica tenra, madura e doce, santa e agradável a Deus. Assim que o Senhor Deus nos regue esta noite, para que não sejamos espinhos, mas que sejamos boas folhas para que os obstinados possam se sentar debaixo da árvore, da nossa sombra, e encontrar descanso para suas almas. Agora, quero tomar o tema esta noite, querendo o Senhor, e eu estou aproximando este pequeno microfone tanto quanto posso por causa da falta de voz. Eu quero, a partir da leitura aqui de Hebreus 1:1, quero tomar o tema de Deus identificando-se por suas características. Permitam-me repetir porque sei que a acústica está ruim aqui. Deus identifica-se por suas características. Agora, quase tudo é identificado por suas características. E tem algumas escrituras aqui que eu gostaria, e nota, a que gostaria de me referir.
Agora, uma característica de qualquer coisa identifica o que ela é. Agora, como em toda a natureza, as flores são identificadas muitas vezes por sua característica. Se são parecidas, uma espécie da outra, a característica da flor irá identificar qual flor é. E na vida selvagem, muitas vezes, eu sou o caçador, e você tem que saber a característica do animal que está caçando, ou às vezes pode ser certamente enganado. Por exemplo, como a ovelha selvagem lá na Colômbia Britânica. Eu estive logo abaixo do Yukon este último outono. Alguns irmãos aqui agora estiveram comigo e estávamos caçando. Agora, se você não soubesse a diferença, quando estivesse seguindo o rastro de uma ovelha ou de um cervo, você não saberia a diferença, a menos que fosse um caçador perspicaz, porque deixam o mesmo tipo de rastro. Saltam ao fugir. E então, se você visse um de pé à distância, com a cabeça escondida, ora, você mal saberia a diferença. Eles têm quase a mesma largura na parte traseira, é branca como o cervo, seria muito difícil diferenciá-los. Mas seus chifres identificam sua característica pelos chifres. A ovelha tem um chifre que se curva e um cervo tem as pontas que se estendem. E outra coisa, um cervo não iria tão alto para se alimentar. E então a cabra, andando também, há uma característica na cabra e na ovelha, que você teria que saber a diferença entre elas, quando estivesse lá em cima, porque ambas habitam no alto da montanha. Você tem que saber a diferença. Mas se observar, a cabra tropeça ao andar, enquanto a ovelha apoia as patas assim ao andar. A característica da maneira que deixa rastro. Você identifica sua caça pelas características do que ela faz, e como ela age, e do que se alimenta e tudo mais. Ela se identifica por sua característica. E então você faz uma sair do esconderijo e veja o que acontece. Você pode diferenciar a maneira como anda. Você pode diferenciar por essa característica os diversos animais. Então, já notou? Não sei se vocês têm aqui ou não, escrevedeiras amarelas. Bem, pica-pau do campo é o nome certo para eles. E um gaio. Um gaio é aproximadamente do mesmo tamanho de uma escrevedeira amarela. E se você vir os dois voando, ambos são mais ou menos o mesmo tipo de pássaro. Se não conseguir ver a cor, mas apenas observá-los, você pode notar qual é a escrevedeira amarela. O gaio voa mais ou menos em linha reta, mas a escrevedeira amarela, batendo as asas, ao bater as asas, ela vai para baixo e depois para cima, para baixo e depois para cima. Veja, ela sobe e desce assim, e você pode distinguir que essa é a característica da escrevedeira amarela, a maneira como ela voa. Se você notar a codorna quando sai voando, a maneira como ela sobe, e então observe, se você estiver em um pântano onde as codornas podem estar e a narceja. Vocês, caçadores, sabem disso. A narceja de Wilson e a narceja galega, elas se identificam pela maneira como levantam voo e o jeito que voam. Elas se identificam por sua característica de voo, que tipo de pássaros são. Portanto, só em ouvi-las, você poderia distinguir exatamente qual seria, pela maneira como saiu voando, qual é, pela característica do seu voo. Como um homem e uma mulher, ambos são seres humanos, mas uma mulher tem características diferentes de um homem. Eu estava lendo aqui, algum tempo atrás, sobre Salomão e a rainha. Eu não cheguei a pregar minha pequena mensagem aqui para vocês sobre a rainha do sul, indo ver Salomão e ver aquele dom de discernimento. Eu estava lendo sobre isso aqui, não muito tempo atrás, e disseram que um dos quebra-cabeças que foram colocados diante de Salomão foi que esta rainha tomou uma mulher, ou mulheres, melhor dizendo, e as vestiu como homens. Agora, isso era estranho naquele dia, mas certamente está atualizado hoje. E vocês sabem que está errado. A Bíblia disse que uma mulher não deve fazer isso. É abominação uma mulher vestir traje de homem. E o Deus imutável disse isso, de modo que é verdade. Constatamos, pois, que Salomão, assim que as observou, mandou que andassem ou fizessem alguma coisa e disse imediatamente, são mulheres. Veja, ele pôde distinguir pela característica daquela mulher, pelo modo como ela se comportava, que ela era mulher e não homem.
E então, quase qualquer coisa é assim, com suas características. Assim como muitas pessoas são canhotas e destras, são características da maneira como elas manuseiam. Pode-se distinguir se é uma pessoa destra ou canhota pela maneira como se comporta, pela maneira como procura pegar algo, sempre com a mão esquerda ou direita. E lembrem-se, Jesus teve algo assim que duas mãos são praticamente, elas são iguais. Tem o mesmo tipo de impressões digitais do polegar, impressões digitais, 5 dedos, mínimo, indicador e assim por diante. Assim como a mão direita e a mão esquerda têm o mesmo tipo de dedos normalmente, o mesmo tamanho de mão, exatamente. E a única diferença que existe nelas é que uma é esquerda e a outra é direita. Essa é a única diferença que você pode notar. Uma é esquerda, a outra direita. Então, nisso, Jesus disse, eu poderia fazer menção de um pequeno ponto aqui. Jesus disse em Mateus 24 que as características do Espírito seriam um tanto semelhantes nos últimos dias, tão parecidas que enganariam os próprios escolhidos, se fosse possível. Vejam, eles iriam simplesmente pegue a mão e deixe-a erguida. Veja, se não prestar atenção, uma delas se parece com a outra em todos os sentidos. Mas uma delas é esquerda e a outra é direita. Assim são os espíritos no último dia. Eles são um tanto parecidos, mas tem uma característica que os identifica. Um é certo e o outro é errado, e pode-se identificar por sua característica. O Espírito de Deus pode ser identificado por sua característica. Estão vendo? O Espírito de Deus é o Espírito da igreja. Há um Espírito da igreja e um Espírito de Deus que não é em nada como o Espírito da igreja, de modo algum. Há um Espírito denominacional, há um Espírito nacional, há um Espírito da nação. Toda nação, quando chega-se aí e encontra um Espírito diferente. Eu fui para a Finlândia. Excelentes pessoas, mas havia um espírito finlandês. Você vou para a Alemanha, há um espírito alemão. Aqui não faz muito tempo, eu estava indo com a esposa, quando ainda morávamos em Indiana, há alguns anos, para um pequeno supermercado. Eu tinha acabado de chegar em casa. Tivemos que ir comprar comida. E a caminho de lá, era verão, vocês podem não acreditar, mas encontramos uma senhora de vestido. E foi tão estranho. Isso me chocou. Eu disse, olhe lá, parece estranho, aquela mulher está de vestido. As demais estavam usando roupas que não... inadequadas para a mulher. E ela disse, eu disse, bem, esse é justamente o espírito americano. Veja, o espírito dos Estados Unidos. Agora, o espírito dos Estados Unidos é um que se esperava ser uma nação cristã, mas o espírito desta nação não é cristão. Pode ser chamada de nação cristã, mas está a 1 milhão de milhas disso em característica. Assim, esta mulher, ela disse, bem, não somos americanos? Eu disse, não, nós vivemos aqui. Este é o nosso país. Nós moramos nele, nós o amamos. É a melhor nação do mundo, mas ainda assim não somos americanos. Eu disse, nós nascemos do alto. O Espírito Santo desceu e pertencemos a um reino. Não é deste mundo. Eu disse, é por isso que nossas irmãs usam vestidos, têm cabelo comprido, não usam maquiagem. Veja, suas características as identificam como santidade ao Senhor do alto. Portanto, estamos buscando um reino. Estamos buscando um rei para vir e receber seus súditos ao seu reino. E eles são identificados pelas suas características, que os seus tesouros não são desta terra ou desta nação. São do alto, na glória. Portanto, eles esperam a cidade da qual o artífice e construtor é Deus. Eles são devidamente identificados. Quem dera eu tivesse voz suficiente para pregar para vocês alguma noite, mas eu estou fora disso. Agora, identificados por suas características. Encontramos um bom exemplo aqui no tempo de Israel entrar na Terra Prometida, e Deus os tinha chamado de acordo com a sua promessa.
Ele disse a Abraão que sua semente estaria nesta nação estrangeira por 400 anos, e então ele o libertaria com grande e forte mão, e eles iriam para uma terra, então, que foi prometida, que manava leite e mel. E então, aproximando-se o tempo da promessa, veio um faraó que não reconhecia o grande ministério de José que ele teve entre eles. E este Deus suscitou um profeta chamado Moisés, e o homem foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Sem dúvida que ele era um grande homem, inteligente, intelectual, pois podia ensinar sabedoria aos egípcios. Parecia um homem particularmente apropriado para a libertação. Mas vejam, o que nós chamamos libertação e o que Deus chama libertação tem diferença. Agora, observem este homem com toda a sua ética. Ele sabia que tinha nascido para libertar os filhos de Israel. No entanto, com toda a sua instrução, isso é, com tudo o que ele sabia, e sabendo que foi chamado por Deus para fazer o trabalho, ele tinha ele tinha seu bacharelado em ciências humanas e seu PhD, e LLD e assim por diante. E ele saiu para libertar Israel e foi um fracasso total. Agora observem, parecia que pelo fato de estar com o pé no trono do Egito para se tornar faraó, que ele poderia ter libertado os filhos de Israel depois de se tornar faraó, porque era o próximo na linha da sucessão para o trono. Mas vejam que ao fazê-lo dessa maneira, não identificaria a característica de Deus de libertar o seu povo. Ele disse que os libertaria. Ele os libertaria com forte mão, não Moisés com forte exército, mas Deus com forte mão. Verificamos que este profeta fugiu e esteve no deserto por 40 anos. Levou 40 anos para Faraó botar instrução nele, e levou 40 anos para Deus tirar dele. Encontramos, pois, que ele, certo dia, no ermo do deserto, se encontrou com o Senhor Deus em uma sarça ardente, na forma de uma coluna de fogo que estava numa sarça. Ele foi pedido que tirasse os sapatos, que a terra em que estava era santa. Agora olhem para esse homem bem instruído, culto, que tinha sido... Observem a mudança de suas características depois que se encontrou com Deus. Ele fez a mais. Às vezes, Deus faz coisas de modo tão simples e de modo tão absurdo para o modo carnal de pensar. Notem, um homem que tinha sido um fracasso total, com todos os exércitos egípcios e tudo ao seu redor para fazer a vontade de Deus, com toda a sua instrução aos 40 anos, em seu auge. Aqui está ele, com 80 anos na manhã seguinte, com sua esposa montada numa mula, com uma criança no quadril dela e uma vara na mão dele, indo para o Egito, para tomar controle. Que espetáculo ridículo. Mas isso estava exibindo as características de Deus, porque ele tinha um homem que cria em sua palavra. Só isso. O negócio era, você poderia imaginar uma invasão de um só homem indo para o Egito, quando um exército tinha falhado? Mas que foi isso? Sua característica, sua tática foi mudada. Ele estava indo em nome do Senhor. Eu sou o que sou. O ponto importante a considerar foi que ele tomou posse. Ele tomou porque estava indo no poder do Senhor. No caminho, levando Israel para a terra prometida, ele entrou em contato com seu irmão denominacional, Moabe. Agora, os moabitas, de modo algum, eram pagãos. Eram filhos da filha de Ló. De um de seus filhos tinha descendido Moabe. Agora, lá em cima, quero que reparem nessas duas nações, em contraste. Aqui estava o Egito, pequeno, disperso, nenhuma nação para onde ir, nenhum executivo, ou nenhum rei, ou nada, ou dignitários entre eles, apenas um povo a caminho de uma terra prometida. E aqui, eles tinham que passar pela terra de Moabe, estava exatamente na linha da promessa. E em Moabe também eram crentes em Jeová e tinham um profeta. E Israel tinha um profeta. Ambos tinham profetas.
E agora, notem, eles tinham chegado ao ponto em que o profeta da nação organizada estava vindo a amaldiçoar esta outra nação, porque era apenas errante, não tendo lugar certo para ficar. Então eles desceram e observaram aqueles dois profetas. Quando se fala fundamentalmente, ambos estavam exatamente certos, porque, notem, Balaão, o bispo, lhes disse: agora, edifiquem-me 7 altares. 7 é o número completo de Deus, representando as 7 eras da igreja, os 7 dias da criação e assim por diante. Agora notem, 7, Deus é completo em 7. 7 altares, e em cada altar põe um novilho. Agora, é exatamente o mesmo altar que eles tinham no arraial de Israel. Lá estão eles em Israel com o mesmo altar que tem aqui em cima. E o mesmo sacrifício, um novilho e um novilho, um profeta e um profeta. 2 nações em contraste. Um exemplo muito perfeito do dia em que estamos vivendo, se tivéssemos tempo para entrar nisso. Notem, Deus fazendo isso em parábola para que nós descobríssemos, fazendo um paralelo. Ora, também Balaão exigiu um carneiro em cada altar. Isso estava falando de sua fé em um Messias vindouro. Um carneiro, uma ovelha macho, esse é o mesmo sacrifício que tinham lá em Israel, lá no arraial de Israel, aqui em Moabe. Fundamentalmente, ambos estavam certos, mas, observem, fundamentalmente na doutrina. Mas um profeta lá no arraial de Israel tinha as características de Deus e a palavra de Deus. Ele ficou com a promessa de Deus para aquela era, porque ele estava em linha, indo para a terra prometida. Estão vendo? Agora, quanto à parte fundamental, Balaque, poderia estar tão identificado como Moisés. Mas, vejam, Moisés, sendo o profeta correto de Deus, não só tinha as partes fundamentais, como tinha a identificação de Deus. Vejam, ele estava cumprindo o dever, exatamente o que foi prometido para aquela era. Não para a era de Noé, mas para a era de então. Vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Eles estavam a caminho, e Israel estava identificado com seu profeta, Moisés, com a mensagem daquela era. As características de Deus identificadas em Moisés. Uma coluna de fogo o seguia. Ele também tinha a expiação em ação, não falando dela, mas tendo-a em ação. Não o que será, o que é agora mesmo. Notem, ele tinha uma serpente de bronze que tinha sido levantada para a enfermidade e doenças do povo. Portanto, Moisés estava praticando a cura divina. Ele tinha a expiação, a serpente de bronze, simbolizando que Deus estava no arraial e o povo estava olhando para aquela serpente de bronze e sendo curado. Ele também tinha uma rocha ferida seguindo-o, e isso estava identificando Deus para manter as águas da vida entre eles, alegria e salvação, para que não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Era um tipo de... aquela rocha ferida no deserto era um tipo de Cristo sendo ferido. Então, eles estavam viajando na linha da promessa. Essa era outra identificação, mostrando a característica de Deus. Não importa quão fundamental este outro fosse com a palavra, ele tinha o fundamentalismo, mais a identificação e a característica de Deus entre eles. Deus se identificou. 2 profetas, ambos profetas e ambos fundamentais, mas Deus identificou suas características em Moisés, porque ele tinha as características de Deus com ele. Agora, novamente, as características de Deus são sempre sobrenaturais, porque Ele é sobrenatural. Deus é sobrenatural. É incomum sempre para a tendência moderna de pensar do dia. Vocês sabem disso. Deus tem sempre criado dificuldades para os grupos religiosos em cada era que já passou.
E sempre que uma pessoa ou um grupo de pessoas se organizou sobre uma mensagem, eles morreram e saíram da ativa e nunca mais tornaram a se levantar. Não há história. Os luteranos, os presbiterianos, os metodistas, os batistas, os pentecostais e assim por diante, nunca mais se levantam quando se põem a formar grupos como isto. Deus lida com indivíduos. Notem, ele é tão incomum para a maneira de pensar. Vejam, nós começamos com uma tendência e temos que crer nisto desta maneira e então Deus vem com a sua palavra que ele prometeu e se identifica nessa palavra. Este grupo não pode ir a ela porque não crê nela. Vejam, já se separou dela. Like Joseph, he was a son of David and a good man. Como José, ele era um filho de Davi e um bom homem. José, marido de Maria. Ele era um bom homem e, sem dúvida, lia a Bíblia, os pergaminhos continuamente, porque estava à espera de um Messias vindouro. Ele devia ter sabido o que a Escritura disse que aconteceria. Isaías disse, uma virgem conceberá. Bem, agora, ele estava namorando esta mocinha, Maria, provavelmente de 18 anos. E ele era provavelmente um pouco mais velho. E então, quando estavam noivos para se casar, ela aparenta que vai ser mãe. Agora, foi um tanto difícil para José se conformar com isso. Sem dúvida que Maria lhe contou a visita de Gabriel, mas notamos pela maneira que seu caráter o estava conduzindo que ele duvidou. Agora, constatou-se que ela seria mãe antes de se casarem. E na Bíblia, esse castigo é morte, sendo apedrejada. Uma mulher solteira que estivesse para ser mãe tinha que ser apedrejada. Não havia prostituição em Israel. Foi erradicada. Assim, encontramos em Deuteronômio que nos diz isso. Agora verificamos que Maria parecia que ela estava tentando usar José apenas como escudo para algum ato que ela tivesse cometido. Porque se fosse constatado que ela já estivesse para ser mãe antes de se casarem, então ela deveria ser apedrejada e ela deveria ter alguém agora que pudesse lhe servir de escudo. E tudo indicava que era isso que ela estava tentando fazer. Mas José, olhando para seus grandes e belos olhos, e ela dizendo, José, Gabriel me disse, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, e este que será concebido em ti, é do Espírito Santo, é Deus, é o que será chamado o Filho de Deus. E José, ele queria acreditar nisso, mas era tão incomum. Isso nunca aconteceu antes. E é exatamente assim hoje. Se pudéssemos apenas, se eu tivesse alguma maneira de fazer as pessoas verem que a condição incomum de qualquer coisa, se estiver identificada pela palavra, então suas características provam o que é isso. É Deus em ação. José deveria ter sabido disso. Ele deveria ter sabido que uma virgem conceberá, mas ele foi honesto quanto a isso. Ele não queria deixá-la secretamente, mas ele estava pensando em fazê-lo. E então, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor. Já se perguntaram por que ele lhe apareceu em sonho? Não havia profetas naqueles dias. O sonho deles foi tão simples, não precisou de interpretação. Disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vejam, então, isso encerrou o assunto. Vejam, ele veio a ele em sonho, secundariamente, mas, vejam, não havia nenhum profeta lá para identificar aquela palavra que esta é a virgem que conceberá. Estão vendo? Portanto, ele lhe apareceu em sonho, porque ele era honesto e justo e bom homem. E creio que Deus virá a qualquer homem bom de alguma maneira e identificará seus feitos a esse bom homem para a era, se esse homem for chamado por Deus para essa era. Agora, mas era tão incomum, eles simplesmente mal conseguiram entender. Mas sempre a aparição de acordo com a palavra prometida para a era, toda esta condição incomum.
Agora, há algumas pessoas que podem ir por aí e dizer, bem, isso é incomum, é Deus, isso é incomum. Mas, vejam, tem de ser identificado pela palavra, e a palavra é Deus, estão vendo? E então, a característica dessa identificação identifica quem é. Porque Deus disse que isso aconteceria e acontece. Estão vendo? A característica disso é a palavra de Deus sendo identificada pela característica do que está acontecendo. Ele disse que nos últimos dias derramaria o Espírito Santo. Ele derramou. As características disso identificaram que era Deus, sua palavra prometida. Vejam, sempre se identifica. Agora, sempre, toda vez, corrija a palavra quando a palavra é dita errada. Já repararam? Foi nos dias de Noé que corrigiu aquela era científica, que Deus ia fazer descer água dos céus. Foi Moisés, vejam, que corrigiu quando estavam todos acomodados no Egito, e assim por diante. Mas a palavra de Deus teve de vir para ser identificada, e a verdade da palavra corrige o erro. Permitam-me perguntar-lhes uma coisa. Podemos ir um pouco fundo aqui. Não é minha intenção pregar ensino ou doutrina, mas permitam-me perguntar-lhes uma coisa. Jesus era a palavra, sabemos disso. A Bíblia disse que era. São João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele ainda é a palavra. Então, quando ele podia conhecer seus pensamentos, eles deviam ter sabido que aquela era a palavra, porque a palavra de Deus disse que era o que ele faria. Ele era o profeta. Agora notem, verificamos que quando ele nasceu, com cerca de 12 anos, ele subiu para a festa do tabernáculo. E eles tinham ido lá para a Páscoa. E no caminho de volta, eles haviam viajado por 3 dias e sentiram falta dele, pensando, melhor dizendo, presumindo que ele estivesse entre o povo deles. Poderíamos tirar uma lição disso. É tão parecido com o dia de hoje. Agora, vocês, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, católicos, o que quer que sejam, vejam, estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão tendo a impressão, porque Wesley teve um grande reavivamento, Lutero teve um grande reavivamento, ou os pentecostais tiveram um grande reavivamento. Vocês estão tendo a impressão que ele está entre o povo quando, às vezes, ele não está. Eles foram encontrá-lo. Onde o encontraram? Onde o deixaram? Em Jerusalém. E quando o encontraram, o que ele estava fazendo? Um menino de 12 anos que provavelmente nunca estudou na escola, nada mais do que sua mãe lhe ensinou. E aqui estava ele no templo, debatendo com aqueles sacerdotes sobre a palavra de Deus. E admiravam a sabedoria desta criança. Por quê? Ele era a palavra. Agora observem. E agora, não desonrando vocês, católicos, que chamam Maria de Mãe de Deus, mas permitam-me apenas mostrar-lhes um pequeno erro aqui. Se a igreja está edificada sobre Maria, observem o que aconteceu. Agora ela se aproximou e disse, "Oh, teu pai e eu, com lágrimas, te procurávamos." Observe essa afirmação. Então, ela condenou seu próprio testemunho. Disse, teu pai e eu, com lágrimas, te procurávamos. Observem essa palavra. Ele era a palavra. Ele disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Observem a palavra corrigir o erro. Bem ali, diante daqueles sacerdotes, ela arruinou seu testemunho, disse que concebeu pelo Espírito Santo, e aqui ela disse que José era o seu pai. Estão vendo aquela palavra pegar isso rapidamente? Ele era a palavra. Agora, vocês sabem que um menino de 12 anos não faria isso. Ele era a palavra. Ele era a palavra falada daquela era. Portanto, a característica identificada de Deus estava em Cristo. Ele corrigiu os erros. Ele disse, eles disseram, ora, somos discípulos de Moisés. Estão vendo? Ele disse, se fosseis discípulos de Moisés, vós me conheceríeis. De mim escreveu ele. Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará um profeta como eu.
Vós me conheceríeis se conhecesseis Moisés. E vejam, a palavra sempre corrige o erro do dia. Mas as pessoas não gostam de crer nisso. Elas simplesmente persistem, exatamente da mesma maneira. Mas Jesus corrigiu sua própria mãe. E sua mãe estava errada, porque ela já havia dito que aquela era uma criança concebida nela pelo Espírito Santo. E aqui, ela inverte o seu testemunho e diz que José era pai dela. Era o pai de Jesus. Agora, se ele fosse o filho de José, se ele estivesse tratando dos negócios de seu pai, ele estaria na carpintaria. Mas ele estava tratando dos negócios de seu pai lá no templo, repreendendo aquelas organizações. Estão vendo? Ele estava tratando dos negócios de seu pai, apenas um menino de 12 anos. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Notaram quando Jesus foi tentado por Satanás? Sua característica ali, quando ele estava em sua tentação, identificou-o como sendo Deus, porque ele permaneceu com a palavra. Estão vendo? Está escrito, disse Satanás. Jesus disse, também está escrito. Permaneceu exatamente com a palavra. Havendo Deus antigamente, lemos aqui, havendo Deus antigamente, isto é, em tempos antigos, de muitas maneiras, se identificado a seus profetas por visões. Essa era a característica de um profeta. Era quando ele predizia coisas e aconteciam. Agora, essa era a sua característica de sua identificação, que Deus estava com ele. Então, isso lhe dava direito de interpretar a palavra para aquele dia, porque a palavra de Deus vem aos profetas. A característica do profeta que ele predisse. A Bíblia disse, se houver um e o que ele disser acontecer, então ouvi-o. Mas, se não acontecer, não creiais nele, não o temais, mas o meu, se a minha palavra não estiver nele. Mas se acontecer, então a minha palavra está nele. Essa é a sua identificação. Essa é a característica de um profeta. Agora, Deus, antigamente, foi assim que ele mostrou suas características de identificação de si mesmo ao homem, falando através de um homem que foi chamado para ser profeta. Agora, a Bíblia diz que, havendo Deus antigamente, de muitas maneiras, falado aos pais através dos profetas. Também lemos em 2 Pedro que toda a palavra de Deus foi escrita por eles. Homens de outrora, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Eles eram profetas. A palavra veio a eles e eles a escreveram, anotaram, sob inspiração. Em primeiro lugar, eles eram profetas identificados. Então, eles escreveram a palavra de inspiração e tinham a interpretação da revelação divina, porque era Deus no homem. Agora, foi assim que ele se mostrou em suas características de identificação, suas visões sendo vindicadas. Era a característica de Deus neles, dando-se a conhecer ao povo. Agora, essa é a única maneira em que ele estava em Cristo. Um profeta era apenas uma pequena partícula. Cristo era a plenitude de Deus. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E suas características o identificaram, o que ele era. De tal modo que disse, se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis nisso. Se não tenho o caráter de meu Pai, então não acrediteis em mim. Não acrediteis em minhas afirmações. Se não tenho o caráter de meu Pai em mim, então não acrediteis nisso de modo algum. Agora, suas características nunca mudam. Deus não pode mudar seu caráter nem um pouco mais do que um cordeiro pode mudar seu caráter ou qualquer outra coisa, mudar suas características. Porque enquanto está em seu original, é o original. E se você muda alguma coisa, então mudou de seu original. É como se você pudesse pegar uma porca e pudesse lavar uma porca e colocar aquele esmalte nas unhas dos seus pés, como fazem as mulheres, e arrumá-la com batom e vesti-la com um belo vestido. Solte essa porca, ela vai direto ao espojadouro e se espoja novamente. Por quê?
ela é uma porca, só isso. Mas, sabem, vocês não fariam, um cordeiro não faria isso. Ele nem entraria naquela lama, ele não ia querer nada com isso. São suas características, estão vendo? Pode se vesti-lo com o mesmo tipo de roupa, mas ele com certeza não irá. O exterior não importa, é o interior. Agora, Deus sendo a fonte de toda a vida, não deixem de entender isso. Estou tentando, com tudo o que está em mim, fazer com que vejam algo. Estão vendo? É para o bem de vocês, amigos. É para o seu interesse. Estão vendo? Não vim aqui só para ser visto. Não vim aqui porque não havia outro lugar para ir. Vim aqui porque senti de vir aqui. Senti que o ministério que o Senhor me deu deve ser mostrado entre as pessoas aqui. E estou tentando fazê-los ver o que Deus realmente é agora. Ele é a sua palavra prometida. Ele sempre é a palavra e se identifica pela característica que ele prometeu. Se certo personagem fosse se levantar em certo tempo e estivesse na palavra, então a característica dessa pessoa que deveria se levantar identificaria que essa é a pessoa. Essa é a razão pela qual Jesus teve que ser quem foi. Eles deviam ter visto. Não admira que estivessem cegos. A coisa disse que, apesar de ter feito tantos milagres, ainda assim não puderam crer, porque Isaías disse: eles têm olhos e não podem ver, e ouvidos e não podem ouvir. Estão vendo? Cada era, não só a sua era, mas toda era, como Deus, antigamente, de muitas maneiras, ainda assim simplesmente não conseguiram entender. Agora, suas características nunca falham. É sempre da mesma forma. Agora, lembrem-se, sua característica, a característica de Deus, não pode falhar. Se isso acontecer, então Deus falhou. E a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, Ele é o Deus imutável. Qualquer que tenha sido o caráter que ele foi no princípio, ele ainda é esse mesmo caráter. De todas as maneiras que ele operou, sempre que ele fez alguma coisa, ele faz da mesma maneira todas as vezes. Senão, é o seu caráter que mudou. Vejam, e suas características mostrariam algo que não seria de Deus. Estão vendo? Assim, não saberíamos onde. Como Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem saberá se preparar para a batalha se a trombeta der sonido incerto? Agora, se a trombeta tocar recuar, é o que temos de fazer, recuar. Se a trombeta tocar atacar, é o que devemos fazer, é atacar. Mas o que é a trombeta? É a palavra de Deus. Ela identifica Deus, quer seja subir, sentar, recuar, ensarilhar armas, seja o que for, é o sonido da trombeta de Deus. É um sonido incerto. Quando a Bíblia diz que determinada coisa deve acontecer, alguém diz, isso é de outro dia, isso. Então, há um sonido incerto aí. Então, você não sabe o que fazer. Jesus disse, eu tenho poder para dar a minha vida e levantá-la novamente. Nenhum sonido incerto aí. A mulher disse, sabemos que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará as coisas como ele anunciou. Ele disse, eu o sou. Nenhum sonido incerto aí. Eu o sou. Amém. Eles disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, eles estão todos mortos. Ele disse, mas eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu. Nenhum sonido incerto. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Não, nenhum sonido incerto quanto a isso. Certamente que não. Nada incerto quanto a isso. Ele esteve certo em tudo o que fez. A Bíblia não dá um sonido incerto. Ela identifica a característica de Deus em seu soar. Jesus disse em São João 10:37, se não faço as obras de meu Pai, e não tenho esse caráter de meu Pai, então não acrediteis em mim. São elas identificam seu caráter em mim, suas características, porque o Pai é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e a característica de Deus é manifestada pela sua promessa para aquela era. Agora, se
ele tivesse vivido no tempo de Moisés, não teria dado certo. E se Moisés tivesse vivido em seu tempo, não teria funcionado. Se ele tivesse vivido no tempo de Noé, não teria funcionado. Ou se Noé tivesse vivido em seu tempo. Noé estava profetizando das coisas para aquele dia e sua característica e o que ele tinha feito o identificaram como a palavra de Deus. Moisés fez a mesma coisa. E eis que veio Jesus, e a palavra que foi prometida para aquela era foi identificada em Jesus Cristo pela característica da palavra, que é Deus. Amém! O derramamento do Espírito Santo nos últimos dias sobre as pessoas comuns identificou a característica de Deus como o povo. Ele prometeu, é a palavra. Ele disse que o faria. Ninguém pode retirar isso. Ele disse que o faria. Assim, todas estas coisas que ele prometeu, isso é o que ele faz. Ele identifica sua característica. Sim, Senhor. Não acreditem nisso. Não acreditem nas minhas alegações se minha característica não for a de Deus. Agora, notem em João 14:12, quem crê em mim, disse ele, tem minha identificação, minha característica. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Isso identifica que o caráter de Cristo está nele, mostrando as características dele. Amém. Sinto-me bem religioso agora, mesmo rouco. Sim, Senhor. Oh, que coisa! Vejam, não há nenhum erro sobre isso. A vida dele. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Vejam, isso identifica a característica. A mesma coisa que ele disse, se meu caráter não me identifica, Deus nele, então ele não acredite nele. Agora, ele também disse que seria identificado nisso. Então, isso, se não o identifica, então ele não é o que diz. E hoje, se Cristo não se identifica, a característica de Cristo nos identifica como sendo de Cristo, crendo na palavra. Jesus era a palavra, de modo que ele teve de crer na palavra. E como podemos dizer que somos de Cristo e negar qualquer palavra dessa Bíblia? O Espírito Santo de Cristo é Deus em você, e ele pontuará toda a promessa com um amém. A Bíblia disse, estes sinais seguirão aos que crerem. O Espírito de Deus disse, amém. Estão vendo? Um deles não diz, não, isso foi para outra era, isso foi só para os discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele em qualquer parte do mundo inteiro que crer, esses sinais o seguirão. A mesma coisa. O mesmo ontem, hoje e eternamente, a característica sendo identificada. Isso faz Hebreus 1:1, Deus, antigamente, falando aos pais pelos profetas, identificar Cristo, ressuscitado hoje, pela mesma característica do que outrora fez. Notaram? Deus nunca muda a sua maneira. Na antiga Bíblia, quando um sonhador tinha um sonho, e não havia profeta na terra para ver se aquele sonho era certo ou não, eles tinham outra maneira de descobrir. Eles levavam aquele personagem, quem quer que tenha tido o sonho, levavam-no ao templo. O peitoral de Arão, que era o sumo sacerdote, ficava pendurado no umbral. E o sonhador contava o sonho. Não importa quão bom parecesse, quão real parecesse, se não houvesse uma luz sobrenatural que cintilasse naquelas pedras, que é chamado Urim Tumim, os leitores da Bíblia entendem. Então, não importa quão real parecesse, não era assim. A singularidade de Deus, o caráter de Deus, tinha que mostrar suas características no sobrenatural para mostrar que ele se identificou na mensagem. Amém. Digo a mesma coisa esta noite. O velho Urim Tumim se foi, mas a palavra ainda é o que identifica a característica de Deus. A promessa da hora em que estamos vivendo. Ali estão as características de Deus identificadas pela promessa da hora em que estamos vivendo. Isso faz com que Deus seja o mesmo que era antigamente, vejam, de muitas maneiras. Ele falou aos pais pelos profetas, e a lei e os profetas duraram até João, desde então o reino dos céus. Notem, mas neste último dia, falando a mesma coisa que ele falou então, por meio de seu Filho, Cristo Jesus. Deus, antigamente, de muitas maneiras,
falou aos pais através dos profetas. Neste último dia, fazendo a mesma coisa, falando ao povo, os pais, através de seu Filho, Cristo Jesus. Ressuscitou-o dentre os mortos, e ele vive dentro de nós, identificando-se, nos predizendo coisas, que ele é poderoso para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus antigamente e de muitas maneiras falou aos pais através dos profetas, mas nestes últimos dias por Jesus Cristo, seu Filho. A Escritura não pode ser alterada. Exatamente. Como já disse antes, Deus não precisa que ninguém interprete esta palavra. Ele interpreta sua própria palavra. Quando ele diz alguma coisa, acontece. Essa é a interpretação. Estão vendo? Ele não precisa que ninguém diga, bem, creio que significa isso. Deus a identifica por sua própria interpretação. Se a promessa for para aquele dia, não podemos viver na luz de Lutero, não podemos viver na luz de Wesley, não podemos viver na luz de qualquer um desses. Temos que viver na luz que está prometida para este dia. E se Moisés tivesse descido para o Egito e dito, bem, vamos construir uma grande arca, vamos flutuar para sair deste país. O Nilo vai subir. Eles teriam consultado o pergaminho. Não há nenhuma promessa disso. Isso mesmo. Mas, vejam, ele se identificou como profeta de Deus, pois o que ele disse aconteceu. Então souberam que ele tinha a palavra do Senhor. Faraó tinha lanças, mas Moisés tinha a palavra. Assim, quando chegaram ao mar, todas as lanças foram mar abaixo, e Moisés levou Israel para o outro lado do mar, em terra seca, porque ele tinha a palavra, e ele era a palavra daquela hora. Moisés era a palavra manifestada para aquela hora. Elias era a palavra manifestada para aquela hora. Cristo é a palavra manifestada e as promessas que ele fez. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós, até a consumação dos séculos. Também fareis as obras que eu faço. Ele prometeu estas coisas. Que é isso? É a característica de Deus exibindo sua palavra, como ele fez em todas as eras. Malaquias 4, ele disse, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele restaurará a fé dos filhos de volta aos pais novamente, antes que venha aquele dia. Ele prometeu isso. Jesus disse no capítulo 17 de São Lucas, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Quando a revelação estiver se desvelando, nos dias em que o mundo for como Sodoma, o que será? A característica daquela escritura sendo cumprida. Deus se identificando por sua característica, características que ele sempre tem sido. Ele não pode deixar isso. Nos últimos dias, ele se identificou através de seu Filho. Notem como Deus faz sempre como ele nunca muda sua maneira. Estes 3 homens que conversaram com Abraão, como estávamos falando ali, nos dias de Sodoma, Abraão era um homem que cria em Deus. Ele creu na promessa de Deus. Sara, sua mulher, tinha 65 anos. Abraão tinha 75 quando Deus o chamou. Ele disse que eles iam ter um filho. Abraão ia ter um filho com Sara. Pode parecer um pouco ridículo, mas imagino que ela aprontou todos os sapatinhos e alfinetes e tudo mais, porque eles iam ter este bebê. Depois dos primeiros 28 dias, ora, Abraão pode ter dito a Sara, como se sente, querida? Nada diferente. Glória a Deus, vamos tê-lo de qualquer maneira. Como sabe? Deus disse que sim. 1 ano se passou. Como se sente, querida? Nada diferente. Vamos tê-lo de qualquer maneira. Deus disse que sim. 5 anos se passaram. Como está se sentindo agora, querida? Nada diferente. Vamos tê-lo de qualquer maneira. Deus disse que sim. Que foi isso? Ele tinha a promessa de Deus. Ele cria em Deus e agiu como Deus. Apegou-se à palavra prometida. Passaram-se 25 anos.
Os sapatinhos haviam ficado amarelos, mas ele ainda se apegava a elas. Agora, ele está velho e curvado e está em uma forma terrível, e o ventre de Sara como se estivesse morto, e ele é estéril. E em que condição eles estão? Como se sente Abraão, pai das nações? Diziam seus amigos manufaturados. Bem, glória a Deus, sinto-me bem. Vamos ter esse bebê de qualquer maneira. Porque ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus, pois estava certíssimo de que o que Deus disse, Deus é poderoso para realizar. Amém. Aí está a característica de um crente. E vocês estão vendo? E nós, os filhos de Abraão, estamos identificados com a palavra de Deus como uma promessa, e nossa característica nos identifica que realmente cremos nela. Ou nós apenas hesitamos, saltamos daqui e para cá e aqui embaixo, e fazemos suposições e andamos hesitantes por aí acerca dela? Então não somos cristãos, estamos só fazendo o que cremos. Mas quando realmente ficamos firmes nessa promessa, a levamos ali e permanecemos com ela. Abraão fez isso. Agora, verificamos que certo dia ele viu 3 homens virem caminhando. A Bíblia disse aqui que foi no calor do dia, deve ter sido por volta do meio-dia. Esses homens se aproximaram e estavam conversando com ele. Entendemos que 2 deles desceram para Sodoma. Creio que falamos sobre isso na outra noite. Um deles ficou com ele. Observem esse homem que ele chamou, que ficou com ele. O que o homem fez? Um foi identificado por sua característica. Ele era Elohim. Elohim, a primeira palavra na Bíblia. No princípio, Deus. Agora, qualquer um de vocês, estudados, sabe o que essa palavra Deus aí significa no hebraico. É Elohim, que significa o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, o Autoexistente. Não precisa de ajuda de ninguém, não precisa da interpretação de ninguém. Faz a sua própria. Ele é o Deus todo-suficiente, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é Deus. Ali estava ele, e Abraão agora, este patriarca que tinha se apegado à palavra, olhou para este companheiro, e quando este companheiro estava de costas para a tenda, ele disse, onde está tua mulher, Sara? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Disse, visitar-te-ei por este tempo da vida, e terás este bebê que eu te prometi. Sara riu por causa disso. E aquele que estava falando com ele, contou-lhe o que Sara disse na tenda atrás dele. Agora, em Gênesis, você lerá isso. Verificamos que então Abraão, depois que esse homem se identificou, que foi isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12, disse, a palavra de Deus é mais penetrante, mais eficaz do que uma espada de 2 gumes, apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele soube que este era o homem. Ele sabia que não havia profetas na terra senão ele e, portanto, a palavra do Senhor tinha vindo a ele. E ele era o profeta. E aqui a palavra veio ao profeta. A mesma coisa com João Batista. Não tinha havido profeta há 400 anos. Lembro-me, talvez o velho Dr. Davis esteja sentado aqui esta noite, o velho pregador da Batista Missionária que me batizou na fé. Ele costumava discutir comigo. Disse, Billy, você é apenas uma criança agora. Você tem que me ouvir. Eu disse, está bem, irmão Davis, estou ouvindo. Ele disse, veja, João não foi batizado. Então, ele estava batizando, mas não havia sido batizado. Ninguém era digno de batizá-lo. Isso é boa teologia batista. E aqui vem Jesus, e disse então, João disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? E ele disse, deixa por agora. Ele disse, e então, quando ele deixou, disse, veja, então Jesus batizou João. E quando ele saiu da água, então os céus se abriram e ele viu Deus em forma de pomba descendo e vindo sobre ele. Disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Mas não discordando do Dr. Davis, mas ele estava errado. Vejam, João era o profeta e a palavra sempre vem ao profeta. Assim, se a palavra se fez carne, ela tinha que vir ao profeta de qualquer maneira, porque ele estava testificando da palavra e sua própria característica
e identificou que ele era isso. Aqui vem a palavra. Agora, o que aconteceu? Assim que chegou perante Jesus, João disse: eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim. Jesus disse: deixa, porque assim nos convém, nos compete, cumprir toda a justiça. João, sendo o profeta, ele sendo a palavra, ele era o sacrifício, e ele estava para entrar em seu ministério terreno. O sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado. E João o batizou porque ele sabia: deixa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O sacrifício tinha de ser lavado antes de ser apresentado, e assim João o batizou. Não foi Jesus batizando João. João batizou Jesus. Deixa. Notem, aqui estava Abraão e ele tinha a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. Ele era o profeta. E agora aqui vem a palavra. Ele o chamou de Abraão, não Abrão. Poucos dias antes disso, seu nome era Abrão. Agora é Abraão. Sua esposa era Sarai. Agora é Sara. Não S-A-R-A-I. S-A-R-A, não A-B-R-A-A-T-U-O, A-B-R-A-T-U-O, mas A-B-R-A-A-T-U-O, Abraão. E este homem se identificou quando disse Abraão. Oh, que coisa! Abraão disse Elohim. Aí está a palavra e o profeta juntos, os dois personagens identificados. Elohim, ele disse: onde está tua mulher Sara? Disse: ela está na tenda atrás de ti. Então o milagre foi feito. Elohim, Abraão o chamou o Deus todo-suficiente, todo-poderoso, onipotente. Jesus disse, quando esteve na terra, ele fez a mesma coisa que Elohim. Isso identificou sua característica como sendo Deus. E ele disse, antes, nos últimos dias, justamente na vinda do Filho do Homem, quando ele estiver se manifestando, este cenário voltará a acontecer como foi em Sodoma. Elohim entre seu povo, o Deus Todo-Poderoso. É isso que a Escritura diz. Elohim entre o povo. Por 40 anos ele tem nos batizado com o Espírito Santo. Elohim, Deus. E a igreja, olhem, Abraão viu um sinal, outro chamado, um sinal, um chamado, um chamado, um sinal, esperando por aquele filho prometido. Mas o último sinal que ele viu, a última aparição, a última visita de Deus antes que o filho prometido chegasse à cena, foi Elohim em carne humana. Então, o filho prometido veio. E a semente de Abraão está esperando pelo Filho prometido, Jesus Cristo. E eles têm visto sinais, o derramamento do Espírito Santo, falar em línguas, cura divina e assim por diante. Mas quando o Filho do Homem estiver se revelando, Elohim retornará à semente real de Abraão e mostrará aquela mesma coisa que ele mostrou naquele dia. Amém! Elohim, por assim dizer, porque será a característica de Deus. Agora, se Cristo era Deus ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, contudo, vós me vereis, porque estarei convosco e em vós, até a consumação, o fim, também fareis as obras que eu faço. Jesus disse isso em Lucas, capítulo 17. Muito bem, quando cremos e vemos esses últimos dias, esse cenário é para ser representado novamente. Portanto, Hebreus 1:1, Deus antigamente pelos profetas se identificou, nestes últimos dias, identificou a ressurreição de seu Filho dentre os mortos, dando à igreja a mesma característica que ele tinha, tornando Hebreus 13:8 certíssimo. Pena alguma pode ser arrancada disso. São penas de águia. Elas ficam firmes, porque são pássaros celestiais. Elas as alimentam com um alimento de águia. Agora, notamos que, antigamente, de muitas maneiras, ele falou aos pais por meio dos profetas, nos últimos dias, por meio de seu Filho Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos.
E aqui está ele entre nós, depois de 2000 anos, o mesmo Jesus, não um dos profetas. Jesus, aleluia, o Filho de Deus ressuscitado. Certo dia, Jesus disse, ele disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, e eles receberão um sinal. Uma geração má e adúltera. Quando foi o mundo mais mau, ou adúltero e pervertido do que agora? Como aconteceu nos dias de Jonas, como Jonas esteve no ventre da baleia por 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem estar no seio da terra 3 dias e noites. Então, uma geração má e adúltera estava para receber um sinal. Que tipo de sinal? Um sinal da ressurreição. E nós temos hoje, depois de 2000 anos, ele ainda está vivo. Ele está entre nós esta noite, o mesmo ontem, hoje e eternamente, identificando-se pelas características de Deus, manifestando a palavra neste dia que ele prometeu fazer. Amém. Aí está a palavra. Agora vocês crerão no sinal? É a próxima coisa nos últimos dias, sua identificação por seu filho. Notem, Deus falou a Moisés no passado, em Deuteronômio 18:15, disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. Agora observem, essa é a palavra, essa é a palavra. Isso foi Deus, isso não foi Moisés. Como Moisés saberia disso? Ele era o homem, mas Deus, falando através de Moisés, disse isso. Vocês creem nisso? Muito bem. Agora notem Jesus. Observem como suas características identificaram essa palavra prometida como verdadeira. Ele certamente o fez. Ele foi identificado por esta característica que Moisés disse que ele seria. Muitos deles, como hoje, querem ver algum grande líder. Esse é o Dr. P.H. fulano. Ele estudou na Universidade de Hartford, ou ele estudou em algum lugar notável assim. Isso não é identificação de Deus. Não, não. Nada disso. A palavra é o que identifica Deus. Estão vendo? Jesus não era erudito, nem sacerdote, nem rabino para o mundo. Ele era um renegado para o mundo. Mas Deus estava confirmando sua palavra por meio dele, o que o tornou Emanuel. Essa foi sua identificação. Agora aqui, Jesus cumprindo isso, exatamente o que Deus no passado disse que ele faria, por intermédio de Moisés, o que ele faria. Agora observem, quando ele conheceu Pedro, como dramatizamos a outra noite, quando ele conheceu Pedro e disse a Pedro qual era o seu nome, este sinal identificou suas afirmações messiânicas para Pedro, porque a palavra tinha dito, o Senhor teu Deus levantará um profeta. E Pedro se aproximou, que era Simão, então, se aproximou de onde ele estava. E Jesus olhou para ele e disse, teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Isso identificou o caráter de Cristo como sendo aquela palavra que Moisés prometeu. Pedro reconheceu que aquele sinal identificava Jesus como Messias. Deus estava em Cristo. A unção para os últimos dias. Para Natanael, lembrem-se, ele disse a Simão o seu nome. Agora observem, a Natanael, ele disse o que ele tinha feito. Tu estavas debaixo da árvore quando te vi eu. Isso o identificou como o Messias. Disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele foi identificado pela característica da palavra prometida, que ele deveria ser o Messias. O Senhor, teu Deus, levantará um profeta. A pequena mulher junto ao poço, ele lhe disse o que ela era, e isso o identificou como este Messias prometido. Estão vendo? O caráter dele, suas características, era uma palavra sendo identificada. Eram suas características, mostrando que a palavra era Deus. Assim, isso foi Deus sendo identificado em Cristo. Agora observem isto, notem. Para Pedro, ele se identificou a Pedro dizendo o seu nome. Ele se identificou a Natanael dizendo-lhe o que ele fez. Ele foi identificado pela mulher dizendo o que ela era. Quem ele era, o que ele fez e o que ela era. Ele identificou sua característica messiânica, que deveria ser a característica do Messias.
Olhem a pequena mulher dizer a mesma coisa. Senhor, vejo que és profeta. Não temos um profeta há centenas de anos. Tivemos muita igreja, muitas agitações e diferença denominacional, mas não temos um profeta há centenas de anos. Sabemos que quando o Messias vier, isto é o que o identificará. Ele disse, eu o sou, que fala contigo. Não havia incerteza nisso. Eu o sou. Isso o identificou. A mulher com o fluxo de sangue identificou-o como a palavra. Como? Pelo que ele fez quando sua fé o tocou. Ele se voltou e disse, quem é que me tocou? Ele sabia que algo acontecera. Isso identificou Jesus como Messias. Ela cria e disse, se eu puder tocar sua roupa, ficarei sã. Assim, tão logo tocou. Ele se voltou e disse, agora quem é que me tocou? E todos negaram. Mas sua característica messiânica, amém. Espero que vejam isso, congregação. Ouçam enquanto estamos encerrando. Lá ela o tocou. Havia centenas, talvez, tentando tocá-lo. Pedro até o repreendeu, disse, bem, todos estão te tocando. Ele disse, sim, mas alguém me tocou diferente. Essa é a diferença, esse toque de fé. Estão vendo? Disse, alguém me tocou, foi um toque diferente, fiquei fraco. De mim saiu força, de mim saiu virtude. Agora, ali se encontra ele. Agora mesmo seu próprio discípulo dizendo, em outras palavras, tu pareces como se fosses um delinquente. Ora, as pessoas, todos estão te tocando. Observem sua identificação agora. Ele se voltou, olhou pela multidão. Ele percebeu que era ela. Imediatamente, ela não pôde mais se esconder. Ele lhe falou sobre sua condição e disse que sua fé a tinha curado. Ela soube por meio disso que, Hebreus 4:12, a palavra discerne os pensamentos, as intenções do coração. Sua característica o identificou como sendo a palavra de Deus feita carne e habitando entre nós. Amém. Penso que a mesma coisa esta noite o identifica. O Jesus Cristo ressuscitado vivendo entre nós esta noite. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, como Hebreus 13:8 é verdadeiro, seu caráter o identificará hoje, como fez então, da mesma maneira. Olhem Cleopas e os demais, depois da ressurreição. Jesus se identificou pela forma como partiu aquele pão, e ele fez exatamente como antes de ser crucificado. E isso identificou sua característica, porque foi dessa maneira que ele fez. Agora, se ele estivesse aqui esta noite, como se identificaria? Exatamente como fez ontem, porque ele é o mesmo hoje e será eternamente. É a identificação. Hebreus 4, 14 e 15. Ele é agora, diz, ele é nosso sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Ele é nosso sumo sacerdote agora mesmo, após sua ressurreição, após sua morte, após seu sepultamento, após sua ressurreição, após sua ascensão. Amém. Ele ainda permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Amém. Ele é isso agora mesmo para cada homem e mulher aqui que crer nisso. Ele é nosso sumo sacerdote, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre vive. Vocês creem nisso? Suas características o identificam continuamente como ele era quando viveu na Terra. Ele ainda está vivendo aqui esta noite, na forma do Espírito Santo. Ele sempre vive, e suas características o seguem como sempre seguiram se ele ainda está vivendo. Estou agradecido esta noite de que Deus, antigamente, e de muitas maneiras, tenha falado aos pais por meio dos profetas, nestes últimos dias, por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Que coisa, não sabia que tinha falado por tanto tempo assim. Esqueci que era assim. Sinto muito, irei simplesmente, vou parar. Oremos. Pai Celestial, grande Deus misericordioso, Senhor, talvez eu fale demais. Eu rogo, Deus, se falei, que Tu me perdoes.
Mas, Senhor, não posso pedir perdão pelo que eu disse. Eu disse exatamente o que tu disseste em tua palavra aqui. Agora apenas uma ou duas palavras de ti, Senhor. Talvez todos aqui vejam isso esta noite. Os pequenos, as pessoas enfermas serão curadas quando virem que tu ainda és nosso grande sumo sacerdote. Eu rogo, Senhor, que nos próximos minutos tu faças esta mensagem viver novamente em realidade. Para o que eu disse por palavra, que tua característica te identifique entre nós esta noite, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Um momento agora. Eu estou um pouco atrasado, mas vocês suportariam bastante para fazermos uma pequena fila de oração por 15, 20 minutos? Se sim, levantem a mão, digam nós. Muito bem, obrigado. Prometi deixá-los sair às 9h30. É esse horário agora, são 20 para as 10. Então, se estiverem dispostos a me conceder apenas uns 10 minutos, eu me apressarei. Vejamos, que cartões de oração distribuíram hoje? Onde começamos a outra noite? Sim, E então ontem à noite, nós apenas, o Espírito Santo, eu estava ouvindo hoje e repetindo o que foi dito. Alguns daqueles nomes franceses, o Espírito Santo, a única maneira que eu poderia fazer isso, só esperar e ver. Veja, às vezes, quando você tem uma visão, tem que ser revertida e traduzida. É interpretada. Uma visão como se você visse uma ovelha. Isso poderia significar lã. Veja, você tem que ter também a tradução dela, veja, e reverter essa visão e traduzi-la. Eu notei ontem à noite, eu não consegui pronunciar aqueles nomes franceses, tive que soletrar. Na África, e perto daqueles hotentotes e pagãos e tais, tinha que soletrar o nome deles direto, dizer-lhes quem eles eram, soletrar direto na língua deles. Eles sabiam o que era, assim que se soletrava. Mas, vejam, Ele conhece todas as línguas, Ele é o Deus eterno. Vamos começar esta noite a partir de, digamos, 75 a 100 em ó. É isso que ele disse? Sim, muito bem. Quem tem o cartão de oração 75? Vejamos, em cartão de oração 75, levante a mão, quem quer que o tenha. Muito bem, venha aqui. 75, 80, 85, 90, 95, 100. Queiram vir para cá. Muito bem. Façam fila aqui rapidamente, porque não teremos tempo. Vou confiar que vocês farão isso. Olhe em seu cartão de oração. Olhe no cartão de oração de quem está ao seu lado. Que se alguém for aleijado, tragam-nos à fila de oração. Então, se eles têm como apenas 75 a 100, queiram fazer fila bem aqui. Onde quer que estejam, nas galerias, em qualquer outro lugar, desçam e venham para a fila o mais rápido possível, por favor, para economizarmos tempo. Agora, os demais aqui que não têm cartão de oração, poderiam levantar as mãos e dizer, não tenho cartão de oração, irmão Branham, mas creio. Levantem as mãos. Agora lembrem-se, vou falar com vocês sobre o sumo sacerdote. Ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Ele é Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura todas as tuas doenças. Vocês creem nisso? Ele é Jeová Manassés, um broquel, um escudo, nossa paz. Ele ainda é. Bem, quantos creem que todos esses nomes redentores de Jeová foram aplicados a Jesus? Claro, ele tinha que ser. Eles são inseparáveis, de modo que ele tinha que ser todos eles. E se ele ainda é Jeová Jiré, ele é Jeová Rafá. Se ele é Jeová Jiré, ele é Jeová Jiré, é o sacrifício provido pelo Senhor para a salvação. Então, ele é Jeová Rafá, que cura todas as nossas doenças. Amém. A cura só pode vir por Deus. Muito bem, enquanto as pessoas fazem fila, não tenho tempo para ver quem elas são e o que são, mas agora todos aí que sabem que eu não os conheço, levantem a mão, digam, tenho necessidade de Deus. Mas o irmão não me conhece, irmão Branham, mas tenho necessidade de Deus. Vou levantar a mão.
Agora, se apenas se aquietarem por alguns minutos, observem. Tenham cuidado, fiquem quietos. Agora, não quero dizer quando digo fiquem quietos, se o Senhor fizer alguma coisa e vocês quiserem louvar ao Senhor, isso é adoração. Mas o que quero dizer, ficar andando, se levantarem, vocês sabem, isso é irreverente. Estão vendo? E o Espírito Santo é muito tímido, muito tímido. Estão vendo? Simplesmente qualquer coisa assim, simplesmente me deixa e tenho que batalhar então novamente. Vejam, mas se vocês ouvirem... Lembram-se da primeira promessa dele? Leve as pessoas a crerem em você, então seja sincero, nada resistirá à oração. Lembram-se disso? Isso mesmo. E isso é, ainda não vi isso falhar e não falhará. É Deus. Agora vamos nos apressar com a fila de oração, de modo a fazermos passar tantos quantos pudermos para o bem do povo. Mas vocês que têm cartões de oração e não forem chamados esta noite, guarde seu cartão, nós os traremos. Muito bem. Agora vocês aí sem cartão de oração, lembrem-se, ou vocês aí, quer tenham cartão de oração ou não, somente creiam que ele é como Hebreus capítulo 4 aqui. Ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Vejam se ele permanece, vejam se Jeová se representou entre seu povo como fez nos dias de Sodoma. Muito bem. Muito bem, Senhor. Agora, vamos orar. Agora, sejam bem reverentes. Agora, lembrem-se, uma palavra da parte de Deus é mais do que qualquer um poderia dizer. Agora, este homem aqui, eu não o conheço e acho que ele é... O Senhor é desconhecido para mim, não é, Senhor? O Senhor é desconhecido. Sabemos de uma coisa, que ambos temos que ficar na presença de Deus algum dia. Como homens, temos que nos encontrar lá. Este é o nosso primeiro encontro. Agora, se o Senhor vem aqui, se está doente, eu não sei. Pode ser outra coisa, veja. Mas se eu impusesse as mãos sobre o Senhor e dissesse, louvado seja o Senhor, fique bom, isso está bem. O Senhor poderia crer nisso. Mas e se ele lhe disser o que há de errado com o Senhor? Agora veja, isso é diferente. Então o Senhor sabe que isso identifica a característica dele. Veja, isso não seria a minha característica. Eu sou homem, eu não saberia nada sobre ele. Acabei de lhe dizer, eu não o conheço. Ele não me conhece. Mas o que isso faria? Isso identificaria a característica de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabendo que não poderia ser eu porque não conheço o homem. Vou levantar a mão, aqui está a palavra. Estão vendo? Eu não o conheço. Ele não me conhece, mas a característica de Jesus Cristo. Se Jesus estivesse aqui de pé e ele está enfermo, se ele dissesse, Senhor Jesus, cura-me, o que Jesus lhe diria? Eu já fiz isso. Tá certo? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda a redenção que chegamos a ter foi estabelecida no Calvário. De lá em diante, é fé para crer na obra consumada. Está certo? Muito bem. Agora, se Jesus está vivo e eu falei de sua palavra, aí está, de volta àquela simplicidade e fé, crendo em sua palavra. Quando ele se encontrou comigo aquela noite, ele disse, acontecerá que saberás até os segredos do coração deles. Se não crerem naquele primeiro sinal da mão, terão que crer neste. Estão vendo? Se não crerem, então o sangue amaldiçoará a terra. Assim como fez no tempo de Moisés. Disse, se não crerem nesses dois sinais, e então derrama sangue sobre a terra. Vejam, derrama água sobre a terra, ela se tornará sangue. Agora, só para verificar, se eu puder apenas ver qual é o seu problema, isso iria satisfazer e fazer o Senhor crer, não iria? O Senhor sabe que teria que ser a característica da pessoa de quem estou falando, Jesus Cristo. O homem, como acabei de olhar para ele, se afasta. Ele está sombreado. Não há nada que a medicina possa fazer para ajudar o homem. Ele está numa condição moribunda. Isso mesmo. Ele foi operado e a operação foi uma operação de próstata. E é câncer. E o câncer está espalhado no Senhor todo. Se está certo, levante a mão. Somente Deus pode curá-lo. Mas, olhe, quero lhe dizer uma coisa, Senhor. Esse diabo pode ter se escondido no bisturi do médico, mas não pode se esconder de Deus. O Senhor crê nisso? O Senhor crê? Então eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, a coisa o deixe, que o homem viva. Nada, só ficou fraco. Muito bem.
A irmã e eu não nos conhecemos. Um homem e uma mulher se encontram. Agora, como homem eu não a conheço e talvez como mulher a irmã não me conheça, a não ser apenas ter visto o meu nome ou foto ou algo assim, mas não nos conhecemos. Esse é o nosso caráter. Não conhecemos o caráter um do outro, mas a característica de Cristo, Ele é a palavra, e a palavra está prometida para este dia. A irmã me ouviu falar disso. Então, as características dele o identificariam aqui. Não eu identificá-lo, não a conheço. A irmã entende. Nossa congregação entende isso. Estão vendo? Sou homem. Sou apenas seu irmão. Como a mulher junto ao poço dizer algo que está errado, algo está errado com a irmã, ou o que a irmã quer, ou por que a irmã está aqui. Que Deus seja o juiz disso. A irmã está sofrendo de anemia. Está certo, não está? Eu sempre me deparo com isso. Alguém pensando que adivinhei. Eu não adivinho isso. Não! De vez em quando eu sinto isso. Alguém. Vocês não conseguem esconder seus pensamentos agora. Agora, há cerca de, eu sei, 2 pessoas muito céticas sentadas aqui. Estão vendo? Então agora lembrem-se que eu também posso dizer o nome de vocês. Deus pode. Portanto, parem de pensar nisso. Permitam-me mostrar-lhes. Olhe aqui, senhora. Olhe para mim. Não sei o que ele lhe disse, mas eu sei o que ele é. E essa é a sua característica identificada. Sim, é anemia, o sangue, água. Agora aqui está algo. Vejam se eles acham que isso é adivinhação. Tem um filho pelo qual a irmã está orando que está aqui. Isso mesmo. Está na garganta dele. Amígdalas, adenoides. Está com operação marcada. Não está certo? Pegue esse lenço e coloque sobre ele e creia. Não duvide. Não precisará de operação. Agora creia de todo o coração. Como está? A coisa é para esta mulher aqui que a irmã está com medo de alguma coisa. Está com medo de que uma marca de nascença tenha se tornado câncer. Agora, vá crendo e não será assim. Apenas vá crendo de todo o coração. Características não de mim, dele. Vocês creem agora? Isso deve fazer todo mundo crer. Agora, eu não a conheço. Sou desconhecido para a irmã. Deus a conhece. A irmã crê que... A irmã sabe que não a conheço e sabe que não me conhece, então crê que este espírito que está falando não pode ser o meu espírito, porque eu, como homem, não a conheço. Mas a característica da palavra prometida é a palavra que é mais penetrante do que espada de 2 gumes e discerne os pensamentos e intenções do coração. A irmã está muito doente. A irmã teve um problema feminino que era o útero, e esse útero tinha câncer, e a irmã foi e fez algum tipo de tratamento. Foi um tratamento com rádio, e a única coisa que ele fez foi espalhá-lo na irmã toda. E a irmã morrerá se Deus não a curar. Isso é verdade. A irmã crê agora que ele a curará. E o Deus do céu repreenda esse diabo que se escondeu do médico. Ele pode ter se escondido da rádio, mas não do Espírito Santo. Creia nele agora, irmã. Não duvide de modo algum, mas... creia. O irmão crê que Deus pode curar esse problema de asma e curá-lo. O irmão crê? Então siga seu caminho regozijando-se, dizendo: obrigado, Senhor. Eu creio que é o fim da minha asma. Como está? A irmã está nervosa. A irmã tem estado nervosa por muito tempo. Aí isso fez surgir uma úlcera péptica no estômago, que faz com que a irmã seu problema de estômago. E a irmã quer comer o seu jantar? Vai fazer o que eu lhe digo para fazer? Vá, coma, em nome do Senhor Jesus. A irmã crê de todo o coração. A irmã é uma ótima jovem, ao que parece. A irmã crê que sou servo dele. Crê que sua característica poderia estar aqui para a própria palavra e a promessa deste dia. Também fareis as obras que eu faço? Eu não posso curar. Ele já fez isso, mas sua característica o mostra. Pode dizer o que há de errado com a irmã. A irmã tem um problema de senhoras, problema feminino. A irmã crê que Deus cura isso agora? Siga seu caminho. Isso não mais a incomodará. Creia de todo o coração. A irmã crê que sou servo dele? Se Deus me disser qual é o seu problema, a irmã crerá que essa é a característica de Jesus Cristo. Está em suas costas. Acabou. Vá
Creia de todo o coração. Creia. Venha, senhora. A senhora também tem problema de estômago. Creia de todo o coração e vá comer o seu jantar. Esqueça isso. Jesus Cristo a cura. Venha, seu problema é seu sangue. A irmã tem diabetes. Crê que Deus vai fazê-la ficar bem e a curará disso? Siga seu caminho e diga: obrigada, Senhor Jesus. A faz ficar bem. Vá, creia de todo o coração. Venha, suas costas. O irmão crê que Deus vai curar as costas e fazê-lo ficar bom? Siga seu caminho e regozije-se e diga: obrigado, Senhor Jesus. O irmão também tinha algo errado nas costas. Apenas continue andando dizendo: obrigado, Senhor, estou curado. Creia de todo o coração. O irmão também estava com problemas nas costas. O que acha disso? Creia de todo o coração agora e siga seu caminho e fique bom. Creia que Jesus Cristo o faz ficar bom. Se tu podes crer, tudo é possível. Muito bem. E se eu não lhe dissesse nada, apenas passasse e impusesse as mãos sobre ela, a irmã crê que ela ficaria bem? Eles veem o que está errado. A irmã crê que ela ficaria? Venha cá. Eu me oponho a esse diabo em nome de Jesus Cristo e o poder de Deus cure a criança. Amém. Não duvide. Não duvide de modo algum e ela vai ficar boa. Creia de todo o coração. Se Deus não o curar, o irmão estará de muletas algum dia com artrite. Mas o irmão crê que Deus cura sua artrite. Então vá, diga: obrigado, Senhor. Eu vou crer em ti e tu me curarás. Muito bem. Venha agora. É realmente sua idade. A irmã está muito nervosa. Fica muito nervosa tarde da noite quando trabalha e tudo mais. A irmã fica muito nervosa. A irmã crê agora. Isso não vai mais incomodá-la. Então siga seu caminho dizendo: obrigada, Senhor Jesus. Venha, Senhor. O Senhor crê que Deus cura problema de coração? Vai curar o seu coração? Somente continue movendo-se dizendo: obrigado, Senhor. Eu creio de todo o coração. Deus cura tuberculose e faz ficar bom também. Crê nisso, Senhor, de todo o coração? Muito bem. Siga em seu caminho e regozijando-se, dizendo: obrigado, Senhor Jesus. What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe. E quanto a vocês aí, vocês creem? E a audiência? Alguns de vocês na audiência agora creem. Este homem sentado bem aqui com bronquite, o senhor crê que Deus curará o problema brônquico? Muito bem, o senhor pode ter o que pediu então. Amém. Pressão alta, sentado bem atrás dele ali, o senhor crê que Deus curará a sua pressão alta? Ela o deixou, Senhor. Eu não o conheço, nunca o vi na vida. Escute, Senhor. O Senhor crê que os espasmos em seus músculos, espasmos musculares nervosos, o Senhor crê que Deus os curará? Crê? Levante a mão se crê. Muito bem. Sua esposa sentada aí, ela está incomodada com problema de sinusite. A irmã crê que isso também a deixa, irmã? A senhora sentada bem atrás de nós ali tem neurite. A senhora crê que Deus curará a sua neurite, senhora? Está aqui uma senhora com um pequeno casaco vermelho aqui. Ela está sentada ali. Ela também tem problema de sinusite. A senhora crê que Deus vai curar seu problema de sinusite? Levante a mão se crê. Alguém aqui que crê que as características de Jesus Cristo estão entre nós esta noite? Levante a mão, diga: eu creio. Todos que estão aqui, que o aceitam como seu curador, ponham-se de pé e digam: eu creio. Fiquem de pé, levantem-se de suas cadeiras, o que quer que seja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu dou isso a vocês, em nome do Senhor Deus.